temos que ter muito cuidado com obras clássicas para não considerá-las como algo dogmático, místico, e a gente começar a ler essa obra, ler algum trecho e dizer assim, isso aqui bate muito com o que acontece hoje. Como é que esse gênio da antiguidade percebeu uma coisa que até hoje é válido? É porque esse tipo de coisa cai muito no viés da confirmação. Se você ficar pensando toda hora em carro azul, vai aparecer toda hora que você sair na rua um carro azul. Isso já tem até comprovação científica. Então, a ideia é de que você, às vezes, por um viés mítico de uma obra, tenta encontrar agulhas num palheiro. Eu vou dar um exemplo com a obra O Príncipe de Maquiavel. Sem dúvida, é uma obra excelente, é um clássico e vale a pena todo mundo ler. Mas eu vou pegar alguns trechos dele que vocês podem ver que pode ser utilizado para os diversos fins. Olha só. Maquiavel fala mais ou menos assim. Quando os poderosos percebem que não podem satisfazer o povo, começam a apoiar um deles. Então ele diz que existem duas formas do príncipe chegar ao poder, é através do povo ou através dos poderosos. E se alguém que faz parte do grupo dos poderosos percebe que não pode satisfazer o povo, ele usa alguém do povo para entrar no poder, ele coloca alguém do povo no poder para que o povo se sinta satisfeito. Esse tipo de discurso, por exemplo, não poderia ser usado perfeitamente por algum esquerdista radical no Brasil que disse que os poderosos colocaram Lula no poder para implantar um neoliberalismo. Eu já vi muito esquerdista radical dizendo que o Lula é neoliberal, sendo que essas pessoas muitas vezes não têm nem a mínima noção do que é o neoliberalismo, né, quais são os principais autores, simplesmente porque é uma esquerda menos radical do Lula em relação a ele. Então, veja como essas pessoas meio que deturpam ali o que está no Maquiavel, ou tem uma espécie de miticismo com o Maquiavel. Podem ter, né? Poderia ter um miticismo, poderia ser usado para qualquer tipo de argumento. Olha só outros trechos que eu vou ler dessa própria obra. O principado civil se ascende ao poder ou do lado do povo oprimido ou do lado dos poderosos, opressores. Então, o principado civil é quando a pessoa chega ao reinado sem ter nascido em família da elite, entre aspas, né? Então, sem ser de uma dinastia. E aí, ele fala que ele chama o povo de oprimido e os poderosos de opressores. Ele usa esses termos que hoje, é claro que o livro é do século XVI, mas ele usa um termo que hoje é muito típico do próprio marxismo. Você separar o mundo em oprimidos e opressores e entender que que a história toda funciona assim, como no materialismo histórico dialético, é uma coisa que pega muito ali para a esquerda, esse tipo de esquerda mais trabalhista. Então, esse termo pode ser muito utilizado por um marxista para dizer que o Maquiavel há muito tempo prevê o mundo dividido entre oprimidos e opressores e tudo mais. E ele termina dizendo assim, as metas do povo são mais honestas que as dos poderosos, pois aqueles querem oprimir e o povo não. Então, o povo nunca quer oprimir ninguém, tudo que ser um governo popular não vai ser um governo de opressão, e você vê que os regimes socialistas sempre usam esse termo, né? República Popular do Congo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também seria um governo popular. E você vê que, portanto, por isso nunca teria opressão, né? Olha só que coisa. Aí você vê o que aconteceu nesses governos. As coisas que mais aconteceram foram justamente as opressões. Mas esse termo opressão ele é muito caro para o marxismo. Se, por exemplo, a direita começar a utilizar esse termo indefinidamente, você está dando margem para que a esquerda cresça. Então, a ideia, pessoal, aqui é ter cuidado com essas obras. Não achar que tudo que esteja no Maquiavel necessariamente tem que estar certo, ou você tem que fazer um malabarismo ali para estar certo, só porque é uma obra clássica. Tudo bem, é uma obra clássica, a gente tem que entender que ali é baseado em historiografia. Você não tinha, por exemplo, dado o suficiente para validar tudo o que foi dito. Se ele diz em algum momento, o rei tem que manter os inimigos próximos, algo parecido. Isso pode não ter validação empírica, pode ser que seja algo ruim você manter os inimigos próximos. Então, ok, é o que eu estou falando, novamente, repito, o livro é bom, ele deve ser lido, mas ele não deve ser lido com um olhar dogmático que todo parágrafo que eu vou ler, eu vou ter um insight para dizer como é o mundo real. Pode ser que o parágrafo realmente nem seja tão bom assim, ou seja usado para oponentes para uma coisa que a gente sabe que não faz sentido.